Olá e bem-vindos à segunda aula do nosso módulo de Python Intermediário 1. Na aula anterior, nós vimos que nós podemos instalar bibliotecas e utilizar essas bibliotecas para simplificar o nosso código. Nesta aula, nós vamos começar a aprender um pouco mais sobre uma das principais bibliotecas nativas do Python, que é a biblioteca Math, que trata de funções matemáticas que podem ajudar a tornar o nosso código mais rápido, simples e eficiente. O primeiro ponto para você utilizar essa biblioteca, assim como qualquer outra, é utilizando o Math. Aqui, a gente já deixou propositalmente a importação do NumPy da aula passada nessa aula. Isso por que nós deixamos propositalmente? Está vendo que a gente tem uma célula de código entre a importação do NumPy e a importação do Math? Isso daqui não é uma boa prática. Na boa prática, todas as importações do seu código devem ser feitas logo no começo. Então, nós colocamos aqui a importação do NumPy e colocamos e seguimos com nossos scripts normais. É interessante vocês colocarem as importações todas no início do seu notebook, porque as dependências já vão ficar muito mais claras. Ou seja, quando você tem aquele notebook, quais são as bibliotecas que você precisa? Essas bibliotecas que vocês precisam recebem o nome de dependências. Vamos lá agora para falar um pouco da biblioteca Math. Então, a gente tem aqui, vamos colocar um novo cabeçalho, Markdown. Então, biblioteca Math. Essa biblioteca, ela traz várias funcionalidades matemáticas que podem te ajudar. Uma dessas funcionalidades matemáticas são números que são de interesse matemático. Entre eles, temos o número π, que a gente pode colocar math.π, certo? Que é o 3.14. Temos o número neperiano, que é o math.e. E temos também o número tal, que é 2π, que é o math.tal. Então, quando você quer utilizar alguma função, ou que você quer utilizar algum cálculo que utilize esses daí, por exemplo, eu quero saber a circunferência desse círculo. Vou utilizar o π, beleza. Quero saber o diâmetro desse círculo, vou saber a área. Então, você vai utilizar o π. Quando você está fazendo algum cálculo que exija um exponencial na base neperiana, então você pode utilizar o e, se você quiser fazer manualmente. Falando em exponencial, nós temos outra função, que é o mat.exp, que é nada mais, nada menos do que o número neperiano elevado ao número que você passar como argumento. Então, a gente pode colocar ao quadrado. Veja que ele retorna com uma determinada precisão, truncada. Então, você lembra desses erros de arredondamento. A gente tem também uma funcionalidade que facilita bastante, que é o sqrt. Nada mais é do que a nossa raiz quadrada. Então, a gente pode utilizar o sqrt para extrair a raiz quadrada do número que a gente está passando. Por exemplo, a raiz quadrada de 9, 3. Certo? Nós também podemos utilizar algumas funções que não seriam facilmente implementáveis se a gente só utilizasse as fórmulas básicas do Python. Como, por exemplo, o logaritmo. Então, a gente tem o log e a gente pode pegar qualquer número que a gente pode botar no logaritmo. Por exemplo, log de 10. Lembre que esse logaritmo, ele por padrão é o logaritmo natural, que é aquele com a base e. Mas a gente pode também passar uma base que nós queiramos, uma base qualquer. Então, se eu quiser log de 10 na base 5, vai ser isso daí. A gente pode também colocar esse log, já tem duas funções padrão, já implementadas na biblioteca Math, que é o log2, certo? Que é o log de 10 na base 2, e tem o mat log 10, que é o log de qualquer número na base 10. A gente pode passar o nosso 10 aqui de novo. Isso é muito interessante porque a gente pode começar a trabalhar com os logaritmos e exponenciais muito mais simples no nosso código. Outro ponto que a gente pode começar a verificar da biblioteca Math é que ela também tem implementado as funções cosseno, seno e as versões também hiperbólicas. Mas a gente tem que tomar cuidado porque essas funções Math, por exemplo,
elas não estão implementadas para trabalhar com graus, elas trabalham com radianos. Então, por exemplo, se eu quiser saber o cosseno de 45 graus, eu vou ter que utilizar o mat.pi dividido por 4. Pi é 180 dividido por 4, 45. Então, a gente tem o nosso resultado. Mas como ele trabalha com essas diversas funções matemáticas, ele também traz uma facilidade para a gente. Ele converte para grau ou radiano a informação que a gente passar. Então, assim, se eu quero trabalhar com graus, se eu quero converter um número em radiano para graus, eu vou colocar math.degrees e vou converter isso daqui. Mas se eu quero trabalhar com um número em radianos, eu vou colocar math.radians e eu vou colocar o meu número, certo? Então ele já passa para radianos. Isso é muito interessante, porque nesse caso, por exemplo, eu posso pegar o seno de math.radians e aí eu posso colocar de 45. Opa, a gente tem que utilizar em inglês, que é sine. Então, temos aqui o seno de 45. Nós podemos também utilizar o arco seno, o arco tangente. Todas essas funções trigonométricas estão implementadas aqui, fáceis de ser utilizadas. Por fim, nós temos algumas funcionalidades de análise combinatória. A gente tem o mat.perm para permutações. Então, quando você faz uma permutação, você quer, por exemplo, uma permutação de 4 elementos em qualquer posição. Então, você tem na primeira posição, você pode ter 4 possibilidades. Na segunda, você tem 3 possibilidades, né? Porque você não tem como colocar. O primeiro já foi utilizado, não tem como reutilizar. A gente está falando de uma permutação sem repetições. O terceiro elemento vão ser 2 possibilidades, né? E o quarto elemento só uma possibilidade. Então vai ser 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, isso nada mais é também que 4 fatorial. Então, nossa permutação está aqui. Se eu passo um segundo argumento nessa função perm, eu vou começar a trabalhar com arranjos, ou seja, são aqueles grupos que eu posso fazer em que a ordem vai interessar. Então, se eu colocar que eu quero 4 de 2 a 2, eu vou ter nada mais do que n fatorial dividido por n menos k fatorial. Então, o primeiro argumento é o n e o segundo é o k. Então, vou ter aquele arranjo, né, que a gente conhece aqui. Para a biblioteca Math, ele está com permutação também. Então, e por fim, eu tenho como fazer combinação. Combinação, também passo n, que é o número total de elementos, e o número de elementos em cada combinação. Então, posso passar vírgula 2. Então, vou fazer a combinação de 4, 2 a 2, que dá 6. E o mais interessante é porque a gente pode utilizar essas funções assim de maneira bem eficiente. Então, esse é um dos pontos que a biblioteca Math ela nos permite trabalhar com todas essas funções de maneira muito mais simples, muito mais fácil e sem ter que implementar código bem complexo. Então, isso daqui é uma das principais bibliotecas e o melhor, a Math ela é uma biblioteca nativa em Python. Isso daqui é tudo que nós temos para falar sobre a biblioteca Math agora e nos vemos na próxima aula. Até lá!